Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Agenda Econômica, esse de número 12, na semana do dia 22 de maio de 2023. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Saulo Albuchedi e hoje vamos discutir um tema um pouco mais estrutural, né? Na verdade, tem uma notícia importante que é a redução da desigualdade no Brasil, que saiu há poucas semanas, né? E é um dado interessante, um dado a se comemorar, né? E a gente vai tentar trazer esse debate, entender as suas nuances, entender os seus limites, né? E olhar um pouquinho para o Brasil, né? Para a nossa conjuntura econômica também, a partir desse debate. Saulão, seja bem-vindo mais uma vez aqui, meu caro. O que você acha desse tema de hoje? Salve, salve todos e todas. É um tema muito importante. Saiu o resultado, o Zeca vai comentar um pouquinho daqui a pouco, né? Esse resultado saiu no começo do mês. E é um tema fundamental. A gente discute um pouco a distribuição de renda, desigualdade no Brasil e os programas, né, que são adotados aqui no Brasil para combater a desigualdade. Maravilha, Salão, maravilha. Hoje eu estou aqui meio William Bonner, aqui de paletó, né, um pouco diferente, né? Não precisa de tanta formalidade para discutir esse assunto, né? De fato, a notícia que saiu, acho que há poucas semanas, né, na imprensa toda, e foi comemorada por quase todo mundo, né? Porque, no fundo, o que aconteceu, o indicador, que é o indicador do indicador do índice de Gini, né, que vai de 0 a 1, e mede a desigualdade em uma camada populacional, uma estrutura populacional, né? Então, quanto mais alto ele fica, mais desigual, mais próximo de um, mais desigual essa amostra da população. E o nosso indicador caiu em 2021, estava em 0,54, caiu para 0,518, que é uma queda significativa, né? E quase todas as análises na imprensa davam conta que o fator fundamental para entender isso era em 2022 o Auxílio Brasil, agora de novo Bolsa Família, né? Enfim, a gente acha que não importa para a gente discutir aqui nesse momento os diferenciais de cada um desses programas. Eu acho que o que importa aqui nesse primeiro momento é o seguinte: de fato, os programas de transferência de renda se tornaram uma questão permanente na nossa economia, né? Agora, até há pouco tempo, né, até talvez a eleição de 2018, né, a ideia de Bolsa Família aparecia como um elemento crítico, né, um campo político importante. No seu discurso, se apresentava contrário ao Bolsa Família, ou se posicionava o Bolsa Família como um instrumento de compra de votos. Ainda que esse debate na política, vamos dizer assim, no dia a dia ainda apareça um pouco, ou nas manifestações, às vezes, de cafeicultores não, agricultores um pouco mais exaltados, né, digamos assim. De fato, o tema na política brasileira, independente do campo político, me parece que as políticas de transferência de renda vieram para ficar. E certamente foi ela, né, que ajudou nesse indicador. Os dados são impactantes, né? Vou olhar aqui na nossa colinha aqui, né? Na camada mais pobre, nos 5% mais pobres, a renda média mensal per capita, né, dos domicílios foi de R$ 87,00 em 2022. É muito baixo, é verdade, são os 5% mais pobres, mas ela era de R$ 43,00 em 2021, ou seja, mais do que dobrou, né? Na faixa seguinte, os 5% que vem logo depois, a renda que foi de 223, teve um crescimento de 47,5%, ou seja, isso é basicamente a transferência de renda, o auxílio emergencial, Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família, né, o seiscentão, né, que a gente já falou várias vezes aqui, né? E, de fato, isso é fundamental, inclusive talvez para entender a resiliência, né, do PIB, que deve sair nas próximas semanas, muito provavelmente vai ser pauta nossa, né, para entender o PIB que certamente vai crescer um pouquinho mais do que se imaginava antes. Saulão, traz um pouquinho desse debate para a gente aqui começar. Bom, Zeca, eu acho que você trouxe os principais dados. É interessante a gente recordar aqui, né, que o auxílio emergencial, né, começar ali com o auxílio emergencial de 2020. Né? O auxílio emergencial de 2020 foi importantíssimo para a questão da distribuição de renda naquele momento, né? A gente teve indicadores positivos também, o índice de Gini alcançou resultados históricos também em 2020, né? Mesmo num cenário dramático da pandemia, por conta dos R$ 600 do auxílio emergencial naquela época. E o auxílio emergencial foi fundamental, né, para a economia brasileira em 2020 não cair, né, tanto. Teve estudos ali que sem o auxílio emergencial, a economia brasileira, o PIB brasileiro poderia cair, né, em torno de 2 dígitos negativos. Né? Então a gente caiu A mais do que já a mais caiu. do que caiu em 2020.
Então, isso mostrou a importância do auxílio emergencial para a economia brasileira, não só para a distribuição de renda, né? Tem um efeito macroeconômico, como a gente chama, importante, né? Faz a economia girar. Em 2020, a economia continuou girando por conta do auxílio emergencial. Isso ficou provado. Na verdade, isso ganhou popularidade, né? Ganhou um certo consenso ali, né? E isso foi importante justamente para a discussão do auxílio emergencial e do Bolsa Família, né? Do Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Então, o que aconteceu na pandemia acabou sendo importante para a consolidação do programa de transferência de renda, independentemente do lado político, né? Então, políticos de diversas vertentes passaram a defender programas de transferência de renda por conta da importância desse programa para a economia, não só para a distribuição de renda e também para a política, né, em questões eleitorais, vamos dizer assim. Quando a gente vem para 2022 e para o primeiro trimestre de 2023, a gente percebe também a importância do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família. Por quê? O Auxílio Brasil, no segundo semestre de 2022, saiu de R$400, foi para R$600, uma medida do governo Bolsonaro por meio da PEC Kamikaze. Foi muito importante naquele momento para evitar que a economia brasileira se desacelerasse ainda mais, no segundo semestre de 2022, ainda mais do que a gente verificou. E está sendo importante agora, né? Agora o Bolsa Família está sendo importante também. Por quê? Porque o Bolsa Família manteve os R$600, inclusive expandiu o número de beneficiados e beneficiadas. E está sendo importante no primeiro trimestre de 2023 para evitar a chamada recessão técnica, né? O que é a recessão técnica? Quando a economia, né, brasileira ou de qualquer país, né, registra resultados negativos durante 2 trimestres consecutivos. Então, a tendência, a expectativa do mercado para o primeiro trimestre de 2023 é que o PIB tenha resultados positivos em relação ao trimestre anterior, algo em torno de 1%. E quais foram os principais responsáveis? Vocês podem ter certeza, né, que o Bolsa Família e o Programa de Transferência de Renda está aí entre os principais determinantes que explicam esses resultados positivos, porque evitou com que os sinais de desaceleração, principalmente no mercado de trabalho, se disseminassem para a atividade econômica. Eu acho que é isso. No fundo, as políticas de transferência de renda criam um colchão, né, a partir do qual a renda aparece, né? Os dados que eu mencionei agora há pouco, né, de começar com R$80 médio per capita nos domicílios, certamente é a garantia de que pelo menos um consumo mínimo de alimentos e de outros itens básicos acontecerão mesmo entre os 5% mais pobres, né? Ou seja, ajuda a reduzir muito a miséria, né? E a gente já comentou isso outras vezes, né, em outras agendas. De fato, aquele pequeno ajuste que foi dado no Bolsa Família para as crianças, né, realmente consolida uma renda um pouquinho maior, que certamente ajudou numa economia que está bastante estagnada, né, desde o finalzinho do ano passado, né, sustentar um pouco mais. Agora, trata-se de um indicador que, como quase tudo, todo indicador sintético, né, ele esconde muita coisa, né? De fato, é uma notícia que a gente comemora, ajuda a entender muita coisa na economia brasileira, mas olhar para ele, as suas nuances e os seus limites também ajudam a entender os problemas que a gente enfrenta e que a gente tem que entender daqui para frente, não só do passado, mas daqui para frente também, né? Eu acho que a primeira coisa que é olhar, no fundo, quando a gente pega as comparações internacionais, né, de indicadores de índice de Gini, o Brasil ainda é dos países mais desiguais, né? Então, no fundo, países que estão em crise muito maiores do que a nossa ainda tem uma desigualdade menor do que a gente. A Argentina, por exemplo, é um caso clássico, né? É um país que ainda tem uma desigualdade menor, ainda que há muito tempo com dificuldades econômicas, né? Dentro da América Latina, a Colômbia talvez seja o mais desigual de todos, né? Mas o Brasil está ali entre os terceiro, quarto, quinto lugar, oscilando ao longo dos últimos anos, o que é um problema, né? Mas tem outros problemas também, né, Saulo, em relação ao indicador do índice de Gini, né? Ele pode ser calculado de outras formas, né? Tem outras questões, né? Como é que você vê esse problema? Um primeiro ponto importante que você já comentou, Zeca, é fazer a comparação internacional, né? Eu sempre falo para os meus alunos e alunas, né, depois que a gente analisa
o Brasil, a notícia, vamos comparar com o resto do mundo para entender as especificidades brasileiras. Quando a gente olha para a comparação internacional, ainda a gente está muito mal, né? Principalmente em relação à América Latina, como você falou. E isso mesmo após, né, momentos de queda expressiva do índice de Gini, como a gente viu, por exemplo, ali na primeira década, né, no ano 2000, mesmo nesses momentos ainda estamos atrás de alguns países na América Latina. Uma outra ponderação importante que a gente precisa fazer é entender um pouco das limitações desse indicador, como você mencionou, indicador sintético. Por quê? Porque o índice de Gini, ele se baseia na PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, uma pesquisa amostral, né, e que tem seus problemas. Um dos problemas dessa pesquisa é a subnotificação, né, principalmente entre os mais ricos, que não declaram na pesquisa, né, toda a sua renda. Então essa faixa fica subnotificada. O pessoal da FGV Social, né, ali por meio do Marcelo Neri, do professor Marcelo Neri, ele considerou esse problema e a partir da constatação desse problema, eles consideraram no cálculo do índice de Gini a declaração do imposto de renda para a pessoa física. Então a Receita Federal nos últimos anos tem divulgado de maneira sistemática os dados referentes, né, agregados, né, por conta do sigilo, mas os dados referentes à declaração do imposto de renda de pessoa física. E aí eles agregaram, né, então eles juntaram as duas bases, consideraram não só a PNAD, consideraram também o imposto de renda da pessoa física. E aí a partir desses dados, eles constataram o quê? Né? Eles pegaram os dados de 2020, que são os últimos dados disponíveis. Eles constataram que o índice de Gini em 2020, considerando a base da Receita, aumentou. Eu vou até pegar a nossa famosa colinha, né? Aumentou de 0,7066 para 0,7068. Ao mesmo tempo, o índice de Gini lá em 2020, né, utilizando só a PNAD, caiu de 0,61 para 0,60, né, 0,60. É muita diferença. Então, há uma diferença. A primeira diferença em relação ao nível, justamente porque aqui na declaração do imposto de renda, né, você não tem o problema das subnotificações dos mais ricos, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, o que eles constataram? Né? Considerando essa base maior, eles constataram que em 2020 a gente teve auxílio emergencial e, por conta da pandemia, os mais ricos perderam. Todos perderam ali, né? Mais ricos, classe média. Os mais ricos, que estão no topo ali, né, da análise, 1% mais, perderam. Né? Só que a classe média, né, perdeu muito mais. Então, nesse sentido, eles constataram, por meio desse índice de Gini, com novas bases, com outras bases, eles constataram que a classe média, né, foi a grande perdedora ali em 2020, muito mais que os mais ricos, e isso acabou gerando impactos no resultado. Então é interessante a gente fazer primeiro essa ponderação do próprio índice, tanto do ponto de vista internacional, né, quanto do ponto de vista das bases utilizadas. Eu acho que aí tem dois pontos, né, para entender essas nuances aí todas. Primeiro é a estrutura do mercado de trabalho, né, que é um tema que certamente a gente vai explorar aqui. Né, tentar entender quais são os trabalhos, né, as profissões, os empregos em que a classe média, né, entendida aqui no seu sentido mais abrangente, né, passou a perder, vamos dizer assim, durante a pandemia. Exato. Né? E a segunda são os efeitos em cima da riqueza, né, e da renda financeira. Né? Então, essa é uma coisa que durante a pandemia ficou muito evidente, vários estudos, né, saíram durante a pandemia, né, como consequência dos movimentos de política monetária, né, das quedas de taxa de juros, do excesso de dólares e de recursos no mercado financeiro. Muitas bolsas rapidamente voltaram a subir e os ricos, que têm parte da sua renda e da sua riqueza associada à finança, conseguiram se recuperar, os muito ricos, né? Especialmente em países como o nosso, né? Os muito ricos conseguiram compensar os efeitos da queda da atividade econômica real, né? Da circulação de pessoas, da venda de mercadorias, né? Em boa parte dos setores. Então, acho que tem duas questões aqui para a gente olhar, né? Acho que a primeira coisa é a concentração da renda, a segunda é a concentração da riqueza, né, que é um problema clássico de se pensar no capitalismo, né, em qualquer estrutura econômica, e essa
me parece que é um problema grave. Quando a gente pega o imposto de renda, de fato, ali você tem não só a capacidade de captar melhor a renda, né? Porque no fundo o IBGE, quando ele vai à PNAD, é uma amostra que vai lá, bate na porta das pessoas e pergunta, né? Então a chance de você ter das famílias mais ricas uma declaração fidedigna de quanto ele recebeu é muito, muito mais difícil, né? Exato. No imposto de renda, ainda que exista sonegação e um monte de coisa, como sabemos, né? Ela é um pouco melhor, né? Então eu acho que é isso que apareceu, né? Agora, o que está acontecendo com o nosso mercado de trabalho, Saulo? Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente falar para quem nos assiste, para quem nos acompanha, né? O que você trouxe de informação é que essa classe média foi piorando em relação às suas condições de vida, né? E a gente já discutiu isso também aqui, e certamente é uma pauta que vai voltar muitas vezes conosco, né? Quando a gente olha o rendimento do trabalho no Brasil durante a pandemia, ele tem problemas, né? Óbvio, você tira uma parte da amostra, ele dá uma subidinha na época, no auge da pandemia, né? Depois, quando começa a voltar, ele cai e vai voltar a subir. E hoje, quando você olha o rendimento do trabalho médio, né, ele está mais ou menos igual a 2014. Então, é como se a gente dissesse o seguinte: o trabalhador brasileiro ganha exatamente hoje o que ganhava em 2014. Né? É muito pouco, é um sinal de uma economia estagnada. Então, mesmo com a melhora nas condições, né, do Gini, de fato, as condições de rendimento do trabalho ainda estão com sintomas, né, de uma economia estagnada há um período, ainda que estejam melhorando, né? Então, exatamente. Antes até de ir para o mercado de trabalho, só para reforçar um ponto que você comentou, Zeca, da riqueza, né? É muito importante. Às vezes a gente foca muito na discussão da distribuição de renda e a gente não vê um outro lado que é ainda mais dramático, que é a concentração de riqueza, que acontece de uma forma ainda mais acelerada, né, em relação à renda. A gente pegar um dado do Brasil, o último dado disponível em relação à distribuição de riqueza, há problemas, inclusive, né, de disponibilização de dados em relação a esse indicador, né, ligado à riqueza. A gente discute mais indicadores ligados à distribuição de renda. É muito mais difícil captar, mais difícil, né? captar, exatamente, por conta da subnotificação. Mas o último dado de 2021 mostra que os 1% mais ricos do Brasil, né, eles detêm 50% ou quase 50% da riqueza do país. É muita coisa, né? É muita coisa e essa concentração da riqueza se acelerou, né, durante a pandemia, né? E mesmo antes da pandemia já se acelerava. Vou aproveitar de novo o estudo da FGV Social, onde eles fazem um mapa da riqueza. Eles mostram ali, por exemplo, que boa parte da riqueza está concentrada, como muitos de nós sabemos, né, está concentrada no sul e sudeste. E aí ele mostra ali, por exemplo, o Lago Sul de Brasília, que é onde moram os mais ricos ali de Brasília, enfim. E ele mostra que se o Lago Sul de Brasília fosse um município, seria o município, né, mais rico do Brasil. E além disso, né, os dados mostram rapidamente, entre 2018 e 2019, antes da pandemia, a riqueza teve um crescimento considerável, né? Provavelmente na pandemia a riqueza cresceu também, né? Se a gente pegar ali e considerar, na verdade, todas as limitações e restrições da pandemia, a riqueza também, né, cresceu. Né? Se a gente pegar um dado, né? É claro que isso é uma hipótese, né? Mas se a gente pegar algum dado que mensurasse com relativa precisão, a riqueza entre 2020 e 2021, né? A gente apontaria também uma concentração de riqueza, né? Por mais que isso seja uma hipótese. Então, olhar para a concentração de riqueza é algo fundamental, né, para ter uma compreensão mais ampla, né, da desigualdade no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que, desculpa só interromper, sim, mas para quem nos assiste, que não é economista, talvez entender, né? No fundo, a renda e a riqueza, obviamente, elas se conectam, né? Mas a renda é o fluxo, né? Aquilo que, sim, você recebe, as pessoas recebem de forma geral do trabalho ou de alguma outra atividade que ela recebe durante um período, né? A riqueza é aquilo que ela acumula
desses fluxos de renda de forma geral e que vai aparecer sobre renda financeira, riqueza financeira, ativos financeiros, propriedades, terrenos, casas, automóveis, né? Então as propriedades no fundo são um estoque que em geral as pessoas vão acumulando, né? E por exemplo, na pandemia, por que eu considerei essa hipótese da pandemia, né? Porque se a gente considerar que havia restrições de consumo na pandemia e se a gente considerar que os ricos consomem proporcionalmente menos da sua renda, né, em relação aos mais pobres que consomem toda a sua renda porque ganham muito pouco, a gente pode pensar nessa hipótese de que a riqueza se concentrou ainda mais na pandemia. Sem dúvida. Agora, voltando para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma outra dimensão importante na análise da desigualdade, porque o que a gente vem assistindo, né, antes da pandemia, né, a partir principalmente de 2015, isso se acentuou com a reforma trabalhista em 2017. A gente vem assistindo um movimento de precarização do mercado de trabalho. E essa precarização ela pode ser vista sob diversas dimensões, né? A gente pode ver olhando para a informalidade, né? Então, o que é informalidade? O que a gente considera como informalidade? Há diversas métricas para a informalidade, né? A métrica que muita gente utiliza é pegar as ocupações sem carteira assinada e sem CNPJ, né? Outros analistas, né, do setor, eles consideram todos os trabalhadores, por exemplo, conta própria, né, mesmo aqueles com CNPJ. Mas, se a gente pegar as diversas métricas, no Brasil, a informalidade já está acima de 40%. Se a gente considerar todos os trabalhadores conta própria, mesmo aquele com CNPJ, geralmente é o MEI ou CNPJ, ou sem CNPJ, né? Se a gente pegar todos os conta próprias, a informalidade bate quase 50%, né, no Brasil. Então, é um índice muito alto que vem aumentando ao longo do tempo. A gente estava a menos de 30%, a menos de 40% há algum tempo atrás, né? E vem aumentando muito rápido, né, a informalidade. Então, esse é um primeiro aspecto da precarização do mercado de trabalho. Uma outra dimensão da precarização do mercado de trabalho, né, é o crescimento da chamada pejotização. O que é a pejotização? A pejotização significa a transferência, né? O trabalhador ele abre mão, muitas vezes a pedido do empregador, né? Quase sempre a pedido do empregador, abre mão, né, da carteira assinada, né, para receber por meio de uma empresa, né? Aqui o principal elemento é o microempreendedor individual, a principal empresa, né, nesse caso é o microempreendedor individual, né, que acaba sendo criado para receber os salários, né, na promessa de que o trabalhador ganharia mais, né? Então, esse é um outro elemento da precarização. E por que precarização? Porque quando o trabalhador abre mão da carteira assinada, ele abre mão, né, por exemplo, do 13º salário, abre mão de uma seguridade social mais ampla, apesar da MEI considerar agora também INSS, mas abre mão de seguridade social e outros, né, benefícios, né, que estão inclusos na carteira de trabalho. Então, e o número de MEIs, né, Zeca? O número de MEIs cresceu de maneira expressiva nos últimos anos. As MEIs correspondem a mais de 70% das empresas, né, no país, e vem crescendo a taxas recordes, principalmente na pandemia, né? Muita gente que ficou desempregada na pandemia acabou criando MEIs para diversos tipos de serviços ali que a gente pode pensar e que estavam atrelados na época à pandemia. Bom, então a gente tem esse crescimento, né, considerável e que a gente observa, né, principalmente não só nos dados de informalidade, como eu citei, mas também nos trabalhadores conta própria. Quando a gente olha para os conta própria, quem são os conta próprios, né? São os trabalhadores MEI que eu citei, são os trabalhadores da chamada economia do bico. Então, são os trabalhadores dos transportes por aplicativo, né, os entregadores por aplicativo, né, aqueles trabalhadores que ficaram desempregados, perderam o seu emprego formal e vão ali fazer bicos, né, e muitas vezes são considerados pelo IBGE como trabalhadores conta própria. Qual que é a consequência dessa precarização para a nossa discussão sobre desigualdade?
Aqui nós temos, na verdade, muitas vezes, um desemprego disfarçado, como muita gente fala. Né? Então, por mais que a gente venha observando em 2022, né, principalmente ao longo de 2022, uma melhora nas ocupações, um aumento expressivo das ocupações, ao mesmo tempo, né, essas ocupações são muito precárias, muitos trabalhadores ganham abaixo do salário mínimo, né, e isso é ruim, né, quando a gente pensa nos indicadores de desigualdade social. Eu acho que tem várias mudanças importantes aí nesses últimos anos, talvez na última década, né? A gente fez há pouco tempo uma discussão aqui sobre PL das fake news e a gente chamou atenção para a importância desse novo arranjo do mundo econômico, né? Que é a emergência dessas plataformas e como elas organizam a concorrência, como elas organizam as atividades econômicas, dentre elas o mundo do trabalho. Né? É importante que a gente entenda, na verdade, esses inúmeros aplicativos de transporte, de entregas e tantos outros que vão aparecendo como instrumentos que vão às margens da regulamentação, das regras que regem a concorrência desses setores, elas vão operando os seus ganhos econômicos. Quando a gente pensa na questão do mundo do trabalho, claramente, né, essas empresas se valem, né, de uma informalidade maior das atividades que são executadas através dos aplicativos para ganhar mais. Né? Então, de novo, é o exemplo que a gente se trouxe várias vezes aqui, você tinha os taxistas, depois passa isso para o mundo dos aplicativos. Né? A renda que é gerada em transportes urbanos cresceu muito, é verdade, porque hoje você tem uma facilidade maior para conseguir pegar esses mecanismos de transporte do que você tinha com os táxis antigamente. Né? Agora, uma parte importante dessa nova renda gerada, né, uma parte expressiva dela, é apropriada por esse outro agente, que opera numa margem de negociação e sempre tentando se valer das informações pouco claras, né, sobre como funciona, quanto está ganhando, quem está ganhando. Né? E passa a sensação, muitas vezes, para aquele que está trabalhando ali, de que ele é empresário de si mesmo, né? No fundo, o MEI tem muitas vezes essa sensação. Do empreendedor. Eu sou um empreendedor, né? Eu estou no comando aqui da minha... Se eu fizer, eu vou ganhar. De fato, para algumas dessas profissões, dependendo da quantidade de horas que você trabalha, você consegue tirar salários melhores do que você tiraria na CLT? Sim. Mas como você mencionou, você perde uma série de benefícios, você perde a estabilidade. Se você tem um acidente de trânsito, por exemplo, num aplicativo desses, o que acontece com a tua renda? Né? A sua renda vai... como é que fica a coisa do seu seguro-desemprego? Se você precisar parar, mudar, você não tem acesso a fundo de garantia. Então, tem uma série enorme de consequências da mudança do mundo do trabalho que vem pela emergência dessas plataformas, né, Sal? Exatamente. E, assim, o que aconteceu nos últimos anos, né? O mercado de trabalho, ele sofreu, no Brasil, né, sofreu um duplo impacto. O impacto por meio da reforma trabalhista, né, com os contratos temporários, 0 hora, então sofreu impacto por meio da regulação e sofreu impacto nas transformações do capitalismo contemporâneo, com a plataformização da economia. Enfim, hoje em dia, boa parte dos serviços, né, estão nas plataformas, nos aplicativos. Então, se eu quero pedir comida, se eu quero me transportar, né, peço um transporte por aplicativo. Se eu quero um serviço geral, né, na minha casa, eu tenho aplicativos para isso. Né? Então, a plataformização impactou principalmente o setor no Brasil que gera mais empregos, que é o setor de serviços, que corresponde a 70% da economia brasileira. Né? E qual que é a consequência de você ter, né, cada vez mais, né, ocupações precárias, sem nenhum tipo de regulação, né, sem a CLT, né, trabalhadores sem CNPJ muitas vezes. Né? Qual que é a consequência? Há uma volatilidade, né, no mercado de trabalho que é vista, por exemplo, nas oscilações da economia. Então, quando a economia está acelerando, a atividade econômica está aquecida, a gente tem um rápido crescimento das ocupações, uma melhora nos indicadores de distribuição de renda. Quando a economia tem momentos de instabilidade e de crise, né, a gente tem uma queda vertiginosa das ocupações e uma piora muito rápida dos dados e indicadores sobre distribuição de renda.
Então, essa instabilidade é reflexo do que vem acontecendo no mercado de trabalho e na economia, não só brasileira, mas global. Então, isso quer dizer, no fundo, que esse novo cenário é muito pior, ou seja, o trabalhador ele sente muito mais na pele as oscilações econômicas. A gente está falando de um período da economia recente, né, que a economia, olhando na grande fotografia de 2015 em diante, o crescimento econômico muito baixo, já conversamos outras vezes sobre isso, isso certamente afeta muito o rendimento, né? A gente imagina que o crescimento econômico, se ele volta, né, se ele se acelera, né, a gente trouxe esse tema outras vezes também, se acelera o crescimento econômico, é bem provável que os empregos formais possam retornar ou ocupar uma parcela desse crescimento, assim como os serviços, né, empregados nessa faixa nova do mundo do trabalho também cresçam também os seus rendimentos. É muito importante o retorno do crescimento econômico. Então, o que a gente está dizendo aqui é que, basicamente, tem um efeito estrutural da emergência da plataformização, da mudança das leis trabalhistas, mas também um efeito da instabilidade econômica que faz as pessoas mudarem do emprego formal para o precário. Né? Então, eu acho que uma das questões que volta à tônica é, basicamente, a melhora da distribuição de renda para que ela seja permanente, para que ela seja contínua, né? Ela não pode só depender das políticas de transferência de renda. Ainda que elas ajudem a estabilizar a economia, manter um patamar mínimo de crescimento, né, elas não são suficientes para dar conta de uma melhora permanente, né, Saulo? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto principal aqui no nosso fechamento, né? É que, apesar dos programas de transferência de renda serem muito importantes no combate à miséria e à pobreza, né, e a consolidação desses programas é uma notícia muito boa e muito importante, a gente precisa ir além dos programas de transferência para endereçar, né, todos os problemas referentes à desigualdade de renda e desigualdade social. Né? A gente precisa discutir uma nova regulação do mercado de trabalho, né, que aborde, enfrente essa questão da plataformização. E a gente precisa também pensar, né, discutir, né, política industrial, né, programas de investimento que gerem investimentos de melhor qualidade, né, que gerem empregos, de melhor qualidade. Não adianta, como a teoria convencional geralmente fala, somente políticas que visam o capital humano, né, relacionado à educação. Nós tivemos, né, nos últimos tempos um crescimento grande, né, de pessoas com graduação, com ensino superior, mas hoje em dia o que a gente vê mais, e isso se popularizou, né, é o engenheiro ou engenheira que viraram Uber. Antigamente o engenheiro que virou suco, agora é o engenheiro que virou Uber. Ou seja, né, não adianta somente avançar nas questões educacionais, isso é importante, mas é preciso que nós tenhamos uma transformação na regulação do mercado de trabalho e um avanço, e isso a gente já fala há muito tempo, das políticas de investimento em infraestrutura, recuperar a indústria no Brasil, né, avançar nos serviços mais especializados, mais sofisticados, na verdade. Então, essas políticas são importantes. Só um ponto para acabar, Zeca. O governo Lula 1 e Lula 2 contou muito ali, né, na década de 2000, né, ele contou muito com o avanço da formalização. Então, a economia cresceu e houve formalização do mercado de trabalho. Mas a gente tem que pensar, e o governo tem que pensar, que na década de 2020 nós estamos tratando de uma transformação muito profunda nas estruturas produtivas e, portanto, no mercado de trabalho. Nós não estamos falando do mesmo mercado de trabalho dos anos 2000. Isso é muito importante, porque senão nós vamos ter problemas na geração de empregos formais, nós vamos ter problemas no combate à informalidade. Sem dúvida. Não dá para ser contra, e nós não somos contra as inovações, os aplicativos, as plataformas. A gente apenas acha que, no fundo, esse é um mundo novo e que precisa ser pensado tanto do ponto de vista de políticas quanto do ponto de vista da regulação. E isso certamente vai nos ajudar a ter crescimento econômico, distribuição de renda, né, melhores condições de vida para o país de forma geral. Eu acho que é isso, Saulão. Eu acho que passamos mais uma vez o recado. Convido mais uma vez você a continuar com a gente toda semana. O Agenda Econômica prossegue semana a semana, toda sexta-feira, saindo aí na sua plataforma, no YouTube, né? Em breve ele vai virar também um podcast, tá? Fica por perto da gente, que vai ter muita novidade chegando. Segue a gente,
curte nossas postagens, mande as suas perguntas, divulgue para todo mundo que você conheceu a Agenda Econômica. Fique com a gente. Grande abraço, até a semana que vem.